Bom dia a todos. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a ginástica rítmica. Ginástica rítmica é um tipo de ginástica desenvolvida com movimentos corporais baseados nos elementos do balé e da dança teatral, numa mistura de arte, criatividade, capacidade física, cuja a execução é realizada em sincronia com a música. Esse ramo de ginástica foi reconhecido como modalidade esportiva essencialmente feminina em 1962 pela Federação Internacional de Ginástica. Portanto, nas Olimpíadas e campeonatos, as mulheres participam da competição individualmente ou em equipe. As apresentações da ginástica rítmica variam entre 2 minutos e 15 segundos a 2 minutos a 30 segundos para equipes e entre 1 minuto e 15 segundos a 1 minuto e 30 segundos para execuções individuais. História da ginástica rítmica. Mesclando os movimentos da ginástica tradicional com a dança, surgiu a ginástica rítmica, que começou a ser reconhecida no final da Primeira Guerra Mundial, durante a década de 20, por escolas de ginástica, mesmo sem regras definidas. No século XVIII, a tentativa de agregar emoção à execução dos movimentos fez com que Jean-Georges Noverre e François Deussart idealizassem a ginástica moderna, também chamada de ginástica expressiva, sob influência do movimento expressionista de Munique. Os primeiros passos de destaque na ginástica rítmica foram dados pelo coreógrafo Émile Jacques Dalcroze, idealizando a técnica rítmica, que foi aperfeiçoada por seu aluno Rudolf Bode e desenvolvida pela bailarina Isadora Duncan. Henrique Modot foi responsável por incluir aparelhos como o arco, a bola e a massa na execução dos movimentos rítmicos corporais. Em 1961, a Federação Internacional de Ginástica incorporou esse tipo de ginástica às competições e instituiu a primeira comissão técnica da Federação Internacional de Ginástica. Inicialmente, as competições foram realizadas por países do leste da Europa, até que em 1963 foi realizado em Budapeste o primeiro campeonato mundial com esta modalidade. Depois disso, a modalidade continuou evoluindo com a inserção de mais elementos e criação de regulamentação com normas internacionais. A ginástica rítmica, com a utilização de aparelhos, foi denominada como ginástica rítmica desportiva em 1975. Quase 10 anos depois, em 1984, essa modalidade realizada individualmente foi incluída nos Jogos Olímpicos, em Los Angeles, em 1996. Também passou a fazer parte da competição a categoria coletiva. Característica dos movimentos na ginástica rítmica. A ginástica rítmica é fortemente influenciada pela linguagem artística, como o teatro, a música e a dança, em um árduo trabalho de preparação física, criativa e afetiva. A técnica dos movimentos é realizada com base em movimentos corporais expressivos e ritmados, ao som de uma música tema para a desenvoltura no tablado. Os elementos corporais são avaliados pelo equilíbrio do corpo, a flexibilidade e rotações. Os elementos que envolvem a modalidade são os movimentos de mãos livres, sem utilização de aparelhos, e a utilização dos 5 materiais oficiais: arco, bola, corda, maçãs e fita. Elementos da ginástica rítmica. Aparelhos utilizados. Aparelho arco. O aparelho arco é o aparelho utilizado nas apresentações de saltos pivotes. Por exemplo, o material utilizado deve medir entre 80 e 90 centímetros de diâmetro, além do peso mínimo de 300 gramas. Aparelho bola. A bola fabricada em material de borracha, utilizada na ginástica rítmica, deve ser apresentada nos exercícios de flexibilidade e ondas, com um diâmetro de 18 a 20 centímetros e peso mínimo de 400 gramas. Aparelhos maçãs. As 2 maçãs são utilizadas na execução de movimentos que envolvam equilíbrio. As especificações técnicas desses aparelhos são: cada uma maçã deve ter entre 40 e 50 centímetros, além de pesar no mínimo 150 gramas. Aparelho fita. A fita nas competições deve ter pelo menos 6 metros, com largura de 4 a 6 centímetros e pesar 35 gramas. A fita deve ser presa a um estilete com 50 a 60 centímetros de base.
e no máximo 1 centímetro de diâmetro. Aparelho corda. A corda é utilizada para desenvolver predominantemente o exercício de salto. O material desse aparelho pode ser sisal ou sintético, com comprimento compatível à altura da ginasta. Curiosidade: a primeira participação do Brasil em um campeonato mundial ocorreu em 1971 em Copenhague, na Dinamarca. Obrigada. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência.